Fala galera, tudo bem? Eu sou o pastor Jefferson, da Igreja Metodista em Vila Mazém, e eu estou gravando esse vídeo aqui, uma série de estudos bíblicos, de estudo bíblico baseado no livro de Gálatas. Esse foi um pedido dos jovens da nossa igreja, para poder estar gravando esse vídeo, gravando esse conteúdo, para que eles possam estar se aprofundando cada vez mais e mais no conhecimento da leitura da palavra de Deus, se aprofundando mais no conhecer Deus na sua essência, Então, você que talvez não pegou assistir esse vídeo por algum motivo, tá aqui, viu ali, livro de Gálatas, então o propósito principal é esse, baseado aí no pedido dos jovens aí da nossa igreja, no desejo de querer se aprofundar e conhecer mais a palavra de Deus, tá ok? Então, antes de entrar especificamente no texto de Gálatas, eu quero falar um pouquinho sobre o autor do livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, talvez seja um dos apóstolos mais queridos aí, principalmente para aqueles que trabalham em missão, aqueles que gostam de missão. O apóstolo Paulo foi um principal escritor do Novo Testamento. Ele tem uma influência muito grande na nossa forma de pensar Cristo, de nossa forma de ver Cristo, de se relacionar com Cristo. Vem muito da influência do nosso querido aí, amado apóstolo Paulo. Então, eu quero... E nesse primeiro vídeo, vai ser uma série de vídeos aí, para que não fique um vídeo muito longo. Claro que esse vídeo acho que vai ficar um pouquinho longo, não vai ficar tão curtinho não, mas eu quero gravar vários vídeos aí. Antes de entrar mesmo especificamente falando do livro de Gálatas, eu quero introduzir falando um pouquinho sobre a vida do nosso amigo apóstolo Paulo. O interessante também é que essa base que eu vou dando para você acerca da vida do apóstolo Paulo, é claro que eu não vou conseguir falar completamente de forma detalhada. É uma forma mais resumida sobre a vida dele, aquilo que eu considero que eu acho importante para a gente poder entender as suas cartas, a leitura das suas cartas. Então, é interessante que isso vai te ajudar quando você for estudar outras cartas, não necessariamente apenas o livro de Gálatas, mas quando você for ler e estudar outras cartas paulinas, isso vai te ajudar, vai dar uma base aí muito legal e interessante para você a respeito disso, tá ok? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. E você que está meio assim aí, não entendeu porque está assistindo esse vídeo, então vamos aí focar no conhecimento e no aprofundamento da palavra de Deus. Beleza? Então a primeira informação que eu quero já compartilhar com você, aonde Paulo nasceu. Paulo nasceu em Tarso. Nós conhecemos, umas pessoas falam Paulo, Paulo de Tarso, tem na nossa igreja aí, na Vila Mazei tem um Paulinho que é conhecido, o nome dele é Paulo de Tarso, Tarso, no caso do nosso Paulinho é o sobrenome dele, mas Tarso é a cidade onde Paulo nasceu. Tarso era conhecido com uma grande cidade, uma cidade bem grande em comparação com naquela época, não em comparação ao nosso São Paulo, que é gigantesco, mas em comparação às cidades daquela época, Tarso era considerada uma cidade muito grande. Para você ter uma noção, ela era rivalzinha, assim, tinha uma tretinha entre eles, entre Tarso e Atenas. Atenas é uma cidade muito mais conhecida, principalmente por você que assistiu Cavaleiro dos Zodíacos, você sabe muito bem sobre Atenas, tanto que a mitologia grega é muito mais difundida aí, a gente tem bastante coisa aí, então você precisa ter uma noçãozinha aí que Tarso e Atenas eram meio rivais, por questão intelectual, por todas as questões que envolvem nesse sentido. Tarso era uma cidade também, uma região conhecida como a diáspora. O que é diáspora, pastor? Diáspora é um território fora da região, território sagrado de Jerusalém. Então, o que aconteceu com a diáspora? Aconteceu várias diásporas, que os judeus, por algum motivo, precisou sair de Jerusalém e morar em outro lugar. Quer ver um exemplo? O exílio babilônico. Outro exemplo, quando Jerusalém é destruída e tal. Então, por vários motivos, várias circunstâncias, alguns judeus precisaram sair da terra deles, ali de Jerusalém, e foram para outras regiões. E Tarso era conhecido como uma região de diáspora, ou seja, havia ali naquele lugar, naquela cidade, muitos judeus que eram judeus, mas que não necessariamente estavam em Jerusalém. Então ali eles viviam, eles tinham toda a cultura
de Jerusalém, né, toda a cultura hebreia, né, de um bom judeu, eles seguiam ali, né, lá eles tinham a sua própria sinagoga e tal, eles tinham todo ali o ensino, mantinham toda a cultura, mas eles não estavam necessariamente no território sagrado de Jerusalém, tá ok? E o que isso é importante na vida de... Por que essa informação é tão importante para nós que ao estudarmos Paulo, né? Porque muitas das coisas muitas das linguagens, muitas das figuras que Paulo cita nas suas cartas é muito baseado na sua experiência, na sua vivência ali na cidade de Tarso, né? Assim, por exemplo, como Jesus contava parábolas, contando fatos do seu dia a dia, coisas do dia a dia das pessoas ali de Jerusalém, Paulo também contava coisas, fazia analogias, fazia comparações com linguagens do qual ele estava acostumado, que ele tinha vivenciado, né? Tá, como eu falei, Tarso era uma cidade grande, então ele viu muita coisa acontecendo ali, né? Ele viu, por exemplo, a questão dos escravos, né? Era algo muito comum ali, a venda, a compra, o resgate de escravos. Então ele está muito familiarizado com essa questão, tanto que quando ele utiliza essa linguagem para falar daquilo que Jesus fez por nós, para ele era muito comum isso. Olha, tá, lá em Tarso eu vi muito escravo sendo resgatado. Então quando ele falou assim, olha, nós também fomos resgatados por Jesus Cristo nos comprou, Jesus Cristo nos pagou. Por que ele utiliza essa linguagem nas suas cartas? Porque ele vivenciou isso lá em Tarso na sua infância. Outra coisa interessante também é que Paulo, ali em Tarso, ele provavelmente viu, né, como que se diz, a questão dos esportes, que era algo muito comum nas grandes cidades daquela época, né? A questão da vida jurídica, principalmente acerca da lei romana. Paulo conhecia muito bem a lei romana, porque ele viveu num território romano, sobre arquitetura, sobre artes, sobre a cultura, que isso a gente percebe, a gente vê isso em muitas metáforas que ele utiliza acerca da vida cristã. Então, Paulo também, ele se comunica em grego, né? Ele fala grego, ele falou grego, ele escreveu em grego as suas cartas, né? E aí a gente já começa a ver o agir de Deus, né? Coisa linda demais. Deus já estava preparando, né, Paulo para viver tudo aquilo que ele iria viver, né? Uma coisa interessante também acerca dessa questão, que é algo que eu acho que é importante nós falarmos também, eu gosto sempre de trazer essa questão, acerca do nome dele, né? O nome Paulo, Saulo, né? Eu já vi pregação, talvez você já ouviu pregação também, de alguém falando assim, olha, ele era Saulo, ele era perseguidor de Jesus, os cristãos, e aí ele se encontrou com Jesus e teve o seu nome mudado para Paulo e ele se tornou uma nova criatura, né? Talvez você já ouviu uma pregação assim nesse aspecto, só que esse tipo de pregação não necessariamente é correta se dizer dessa forma, porque na verdade Paulo, ele sempre utilizou esses dois nomes, tanto Saulo quanto Paulo. Sempre foram muito presentes na vida dele. Por quê? Porque Saulo, é bem provável que foi em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul, né? O rei de Israel, Saul, que era da mesma tribo que ele, tribo de Benjamim e tal, né? Então é bem provável que o nome Saul foi em homenagem a Saulo. O nome Saulo foi em homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Então, Saul é um nome Paulo, né, para o judeu, né? Oh meu Deus, fugiu. Em hebreu, né? O nome hebreu de Paulo. E aí, já Paulo era um nome grego para Saulo. Então é o mesmo nome, só que ele utilizava esse nome em situações diferentes. Então é bem provável que na sua infância lá em Tarso, por ser uma região de diáspora, não ser em Jerusalém, talvez é bem provável que alguns amiguinhos, uma galera chamava ele de Paulo em algumas situações. Mas é bem provável que dentro da sua casa, junto com os seus pais ali e tal, ele era conhecido como
o pequeno Saulo, né, o Saulinho, né, ali da família, né? Por quê? Porque era o nome dele judeu. Tanto que lá na frente, porque que nós conhecemos ele como Paulo, né? Porque a tradução da Bíblia do Novo Testamento que nós temos, provavelmente das cartas de Paulo, não é do aramaico, né, ou do hebraico. Nós temos a tradução diretamente do grego. Então, todos os nomes que nós temos no Novo Testamento são nomes que foram transliterados do grego para o português, né? Não necessariamente, né, por exemplo, o nome de Jesus, vários nomes que nós foram tirados do grego para o português. Então, por isso que nós habituamos em chamar o Saulo de Paulo, né? Então é Paulo, agora é Paulo. Então também, na moral, isso pouco importa de forma precisa. Mas aonde isso importa? Quando Paulo ele começa a ser mais chamado como Paulo, se você for ler ali, principalmente em Atos dos Apóstolos, você vai ver que essa transição do seu nome se deu quando ele começou a fazer a primeira viagem missionária. Olha só que interessante, não sei se você já parou para pensar sobre isso. Então, quando Paulo começa a fazer a sua primeira viagem missionária, e pensando que lembrando que ele está indo pregar para aqueles que não são judeus, é bem provável que se ele fosse chamado de Paulo, as portas iriam se abrir, né? As pessoas iriam lidar com ele de uma forma melhor, né? Tanto que em algum momento ele se atribuiu disso, né? Da questão dele ter nascido no Império Romano também, apesar de ele ser judeu, ser fariseu, depois na frente nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele também, em algum momento, ele teve que se aproveitar dessa situação, lá na frente nós vamos falar sobre isso, tivemos que se aproveitar dessa questão dele ser romano, nascendo no Império Romano, então ele utilizava essa questão do nome Paulo, tá ok? Então vamos avançar um pouquinho mais acerca da vida de Paulo. Agora eu vou estar falando um pouquinho acerca da sua formação. E agora, quando a gente vai falando agora sobre essa questão da formação de Paulo, talvez você fale assim, caramba, de onde o pastor pegou essas coisas? Que livro da Bíblia fala sobre isso? Na verdade, nós estarei falando baseado em toda a formação judaica de um menino judeu. Então, nós estamos fazendo agora um paralelo daquilo que todo menino judeu vivenciou, e que bem provável, sabendo que Paulo foi bem instruído em toda a cultura, em toda a ciência judaica, é bem provável também que ele vivenciou também todo esse ensino, toda essa formação. Então, é bem provável que na sua casa, Paulo, quando criança, ele teve todo o ensino, porque ele mesmo disse, ele mesmo se afirma como da tribo de Benjamim, como hebreu, filho de hebreu e circuncidado no 8º dia de nascimento. Isso está lá em Filipenses 3:4. O apóstolo Paulo, ele era um bom conhecedor da língua grega, e ele deve ter conhecido também a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do grego, né? A tradução grega do Antigo Testamento. E com 5 anos de idade, ele deve ter aprendido do pai dele, né? Era o pai que tinha essa responsabilidade de ensinar para o menino o núcleo essencial da lei. O que é esse núcleo essencial da lei? É o texto contido em Deuteronômio, capítulo 5 e o capítulo 6. Então, estuda aí, é uma informação importantíssima se você quer conhecer mais sobre o apóstolo Paulo, ou, na verdade, sobre toda a base da fé judaica, lê esses 2 textos, Deuteronômio, capítulo 5 e capítulo 6. Ele também aprendeu o grande louvor, né, que era cantado nas grandes festas judaicas, que é o texto de Salmo do 113 até o 118, onde esses salmos eram sempre cantados. E também o sentido das principais festas, como a Páscoa, a festa de Pentecostes, a festa das cabanas e outras festas que ele tinha. Também ele aprendeu louvor diário. Todas as manhãs eram dedicadas que o judeu dedicava para declarar isso. E esse é o Salmo 146 ao Salmo 50, tá ok? E com essa idade, dos 5 anos de idade,
eles já sabiam a ler e a escrever, né? Então é essa fase que eles já começavam a aprender ali. Isso eu estou falando do menino judeu. Por que o menino judeu, pastor? O senhor está sendo machista, a Bíblia é machista? Não, porque naquela época as meninas, elas focavam no aprendizado do cuidado com as casas, e os meninos cuidado nesse sentido de aprender a palavra e passar para frente. A partir dos 5 anos de idade, todo menino, eles já sabiam ali, eles já oravam todos os dias, tanto de manhã quanto à tarde, o Shema Israel, que é o texto de Deuteronômio no capítulo 5, né, que é uma oração que, bem provável que o pai dele também tenha ensinado. Especificamente sobre a mãe de Paulo, pouco sabemos sobre a mãe dele, mas eu tenho aqui comigo que essa figura materna influenciou muito a personalidade de Paulo, né? Por quê? Porque a gente vê que Paulo, ele sempre tratou as suas igrejas, as cartas que ele escreviam para as igrejas, para os seus discípulos, seus filhos amados, de uma forma muito severa. Mas ao mesmo tempo você consegue perceber que ali há muito amor, há muita ternura, há muito afeto do apóstolo Paulo com essas igrejas, com essas pessoas. Então isso tem um quezinho aí de mãe. Eu tenho certeza que ele deve ter sido muito influenciado nessa perspectiva aí pela sua mãe. Lá em Atos capítulo 23, versículo 16, lá cita que Paulo teve uma irmã, né? E sabemos também que Paulo também aprendeu uma profissão, né? Que ele era fazedor de tendas. Está lá em Atos capítulo 18, versículo 3, e é bem provável também que ele deve ter aprendido com o seu pai. Depois dos 6 anos de idade, era muito comum os meninos eram direcionados à escola sinagogal. O que é isso, pastor? Escola sinagogal. Toda sinagoga, eu falei, né, que eram os lugares onde os judeus se reuniam, tinha uma escola sinagogal. E ali, as crianças, a partir dos 6 anos de idade, eram ensinadas acerca das histórias ali do povo de Israel, a história dos patriarcas, as matriarcas, os heróis ali, as heroínas, né? Eles aprendiam ali. Né? E uma coisa interessante também acerca da escola sinagogal, todo menino, eles certamente eram acompanhados por um pedagogo. O que era um pedagogo naquela época? Presta atenção nessa informação que é muito importante. Era um escravo encarregado de levar um menino até a escola. Ele era um escravo que não só levava, mas carregava o material, carregava as coisas do menino. Olha só que interessante isso, diferentemente do que era hoje. E é bem provável também nessa fase ali que o apóstolo Paulo ouviu acerca da chegada do Messias, porque ali era contada a história sobre Moisés, Davi, e é bem provável ali que nessa fase eles, como assim, um bom judeu, hoje nós sabemos que até hoje alguns judeus, né, a maioria dos judeus aguardam ainda a vinda do Messias, né? E a partir dos 10 anos de idade, o aluno já entrava como se fosse num segundo grau, né? Ali eles começavam a estudar a lei oral. O que é essa lei oral, pastor? A lei oral era uma lei que era a lei da lei, né? Então era a lei que era mais baseada nos tabus, nas proibições, nos pecados. Era lei que não era uma lei escrita, mas era a lei que era, digamos assim, comum entre eles. E os fariseus, diga-se de passagem, eles davam muita importância à lei oral. É como se a lei oral e a lei escrita estivessem no mesmo patamar de importância, né? Então eles levavam com muita seriedade isso. E aqui eu tenho comigo que é bem provável que quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê algumas coisas escritas de Paulo, a gente vê ele sendo muito severo acerca de alguns preceitos, acerca de algumas doutrinas, né? É claro que ele já tinha a clareza da visão da graça, da visão da liberdade da graça. Ele fala isso muitas vezes acerca do sacrifício de Jesus Cristo, daquilo que Jesus fez, mas ainda assim ele tinha ainda alguns pontos que para ele era importantíssimo acerca disso. Tá bem provável que talvez ele a influência desse ensino que ele teve ali a partir dos 10 anos de idade. E quando um jovem Paulo, né, chegou, o menino Paulinho, né, ou Saulinho, né, você chama como você quiser aí, quando ele chegava ali na casa dos 15 anos, a maioria dos meninos judeus, eles eram direcionados
para Jerusalém, a fim de dar continuidade aos seus estudos e ali também se tornar um grande rabi. E estudar em Jerusalém naquela época era alcançar um nível mais alto ali na vida acadêmica, era um bagulho muito doido, não era para qualquer um não. Jerusalém era ali, tinha a escola ali, a escola do templo era a escola mais embaçada que tinha ali naquela época, né? E ali era frequentada por doutores da lei, os fariseus e tal. Então era só a nata da galera lá da vida acadêmica que estudava naquela época. E ali Paulo foi aluno de um tal chamado de Gamaliel. Gamaliel era os top, assim, era os pica da cultura ali judaica, ali do ensino judaico, dos professores, dos mestres da lei, né, dos líderes, assim. Gamaliel era o cara do cara do cara. E Gamaliel, ele era muito conceituado também entre o povo, porque ele era embaçado. Não sei porquê, mas ele era embaçado. E Paulo faz questão de citar isso, que ele estudou aos pés de Gamaliel. E por que ele faz essa citação de estudar aos pés de Gamaliel? Porque realmente, literalmente, era isso que acontecia. Gamaliel normalmente ficava em pé, ensinando os seus alunos, seus discípulos, e os seus discípulos ficavam em volta ali, ficavam ali sentados em volta nos seus pés ali, aprendendo ali, anotando. Normalmente eles, né, faziam as anotações como se tivesse uma taubinha ali, um estilete e tal, né, porque não tinha caneta e papel naquela época, né? Então ali eles ficavam ali. E normalmente nessa fase eles se aprofundavam no ensino do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, né? Principalmente ali na versão hebraica mesmo, não na versão Septuaginta, mas na versão hebraica e na versão oral aramaica, ali que eles se aprofundavam nesse conhecimento. Uma coisa que nós sabemos também é que o apóstolo Paulo ele era fariseu. Lá em Filipenses 3, versículo 5, ele fala sobre isso, ele se afirma como um fariseu. E eu sei que para nós, hoje em dia, fariseu é uma palavra que tá meio, tem uma conotação meio zoada, assim, né? É como se fosse um xingamento, ô seu fariseu, né? Ô seu fariseu, né? É um xingamento, então isso é algo muito negativo para nós. Mas a palavra fariseu, no seu literal mesmo da palavra, ela significa separado. Os fariseus nos dias de Jesus, naquela época ali, nos dias de Paulo, eles eram bem conceituados, não era um grupo muito grande não devia ter mais de 10 mil fariseus ali naquela região, né? Mas eles eram pessoas que faziam questão de seguir a lei à risca, principalmente a lei oral. Eles eram muito fiéis as leis orais, claro, consequentemente também a lei dos 10 mandamentos, tal. Então eles faziam questão de seguir ali a risca. E Paulo era considerado, ele foi, né, considerado não, ele se autodenominou como um fariseu, um dos fariseus mais brabo que tinha naquela época. Interessante falar sobre isso porque Jesus tinha uma tretinha lá com os fariseus, com os doutores da lei, né? Então quando você estuda lá os evangelhos sinóticos, você vai perceber que Jesus sempre tinha uma treta lá com eles, com os fariseus e com os doutores da lei, né? Por quê, pastor? No próximo vídeo a gente fala mais sobre essa questão aí, no meu assunto de hoje. Nós estamos falando um pouquinho mais sobre Paulo. E para finalizar, né? Esse primeiro vídeo, no próximo vídeo darei continuidade ainda falando sobre a vida de Paulo, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre a conversão dele. Mas para finalizar, uma pergunta que muitas pessoas fazem, muitas pessoas indagam se Paulo e Jesus eram contemporâneos, se Paulo e Jesus, enquanto Jesus estava em vida, eles conheciam, se eles se cruzaram, se Paulo era um daqueles fariseus que Jesus citava, que era citado nos evangelhos, ficavam ali em volta ali, né? Uma coisa que nós podemos saber e afirmar, assim, claro que eu afirmo baseado naquilo das minhas pesquisas, porque eu também não sou nenhum doutor em teologia, eu tenho meu curso, minha formação em teologia das melhores universidades do Brasil a respeito de teologia, mas eu não me aprofundei, né, não tenho mestrado, não tenho pós-graduação, não tenho doutorado, não, eu sou pastor de igreja, mas me aprofundei nos livros que eu tenho em mãos, bons livros, diga-se de passagem, aqui só para
mostrar alguns aqui para vocês. Paulo, ele sim estava em Jerusalém no mesmo período que Jesus foi morto, ressuscitou, né, teve sua, né, viveu tudo aquilo lá. Paulo, bem provável que Paulo estava ali nos dias de Jesus. Só que quando a gente lê a história de Jesus, quando a gente vê tudo ali, a gente está lendo a história depois que ela acontece, né? Então, e nós somos cristãos, nós amamos Jesus, então a gente, uau, né? A gente, pô, é Jesus, uau, caramba, tal, né? Mas, quando a gente pega a história, olhando a história de uma forma mais fria, a crucificação de Jesus foi uma crucificação. Havia outras crucificações, era algo comum, não foi só Jesus que foi crucificado. A crucificação em si era algo muito comum naquela época. Talvez para Paulo, enquanto ele estava ali vivendo o fato em si, foi mais um que foi crucificado. Então não foi um dia comum, não foi um dia espetacular como é para nós hoje. Né? Hoje nós encaramos o dia que a sexta-feira da paixão, nós comemoramos, nós celebramos. Para nós realmente tem essa grande importância e realmente é. Mas para quem estava vivendo a história em si, aquilo não era algo tão assim como é para nós hoje, né? Então talvez Paulo não tinha noção do que aquilo seria, principalmente para ele, que depois ele teria o seu encontro com Jesus, principalmente daquilo que ele iria pregar, daquilo que ele iria anunciar futuramente. Talvez ele não tinha essa compreensão. Talvez Paulo ouviu falar sim de Jesus, porque o ministério de Jesus foi fixado ali na Palestina, principalmente ali na Galileia, e algumas vezes Jesus ia sim para o templo, né? E talvez ali em algum momento eles deviam ter se cruzado ou não, nós não temos como afirmar isso, porque em nenhum momento o apóstolo Paulo escreve e fala especificamente sobre isso, tá ok? Então, e aí, claro que o apóstolo Paulo depois ele tem um momento dele de conversão, um momento dele de encontro com Cristo. E esse é o tema do nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo aí, acerca da vida do apóstolo Paulo e também do livro de Gálatas, né? Então, quero pedir para você aí acompanhar aí os próximos vídeos. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, você pode deixar aqui nos comentários. Você também pode, se você é da nossa igreja, manda lá manda no nosso grupo do WhatsApp, ou mandar diretamente para mim, né, as suas dúvidas, as suas questões, né, que eu vou tentar te ajudar a te responder da melhor forma possível.